Olá, como é que você está? Você que ainda não me conhece, meu nome é Elder Nunes e hoje nós vamos estar falando novamente sobre dicas para o TCC, o trabalho de conclusão de curso para engenharia civil. Se você está aqui, está vendo pela primeira vez o nosso vídeo, embaixo tem um link onde você vai ver o primeiro vídeo dessa série que a gente está fazendo dois vídeos, né? Esse e o anterior, onde a gente está dando dicas importantes sobre temas para que você possa estar abordando no seu trabalho de conclusão de curso. Então não sai daí que a gente já volta com essas dicas para vocês. Então, gente, hoje a gente tem muita dica boa. Não saia do vídeo, fique até o final, porque no final tem uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês, um recado muito legal. Então, vamos lá para falar das nossas informações. Então, pessoal, no primeiro vídeo tem bastante dicas. Deixa eu só arrumar a tela aqui. Tem bastante dicas para você que está ainda com dificuldade de pensar num tema para o seu TCC. Como eu já disse no vídeo anterior, a primeira dica de todas é que você faça aquilo que você gosta, aquilo que você se identificou, o que você mais gostou na faculdade. De repente, se você está começando agora a faculdade, já toma isso como exemplo, né? Já vai anotando aquilo que você vai gostando ou que você não vai gostando, porque a gente não é obrigado a gostar de tudo na faculdade, de todas as matérias, nem de todos os professores, infelizmente, mas aquilo que você mais gostar, que te chamar a atenção, que você sentir que é aquilo que é interessante para você. Por exemplo, vou falar, você está fazendo aí a faculdade, vamos dizer que você está no quarto semestre. Você está vendo a matéria de resistência dos materiais, por aí. Ouviu ou está vendo? Se você está gostando dessa matéria, acha ela interessante, importante, já começa a estudar sobre isso, a verificar o que é que você pode escrever no seu TCC sobre resistência dos materiais, sobre a parte de estruturas, porque tem muita coisa que você pode falar de estruturas. Você pode falar de estrutura de ponte, estrutura de casa, concreto armado, concreto protendido e assim vai. Essas informações, essas dicas sobre estrutura a gente tem lá no vídeo anterior. Hoje eu anotei também, conforme no vídeo passado, algumas dicas para passar para vocês aqui, para te dar umas ideias, um norte, para você já começar a se programar para o seu TCC. Porque muita gente tem medo, né? Fica apreensivo de fazer o TCC, mas não fique com medo. Com certeza é uma coisa muito tranquila para você fazer. Basta você começar a se dedicar desde cedo, que quando você chegar no nono semestre, que é onde você apresenta o TCC1, você já vai estar tranquilo, já vai estar bem encaminhado o seu trabalho, você já vai ter digitado alguma coisa, ou pelo menos você vai saber do que escrever, você não vai ficar passando batido, ok? Então, primeira coisa que eu posso falar para vocês hoje, das dicas de hoje: hidráulica. Poucas pessoas gostam da matéria de hidráulica ou do setor de hidráulica, vamos dizer assim, na área da engenharia civil. Tanto que às vezes é difícil de encontrar professores capacitados e que são especializados na área, e de repente é uma área até para você se especializar e começar a trabalhar, ganhar dinheiro. Não é a área que eu gosto, realmente, mas eu tenho facilidade com a parte de hidráulica, né? Eu tive boas notas na matéria de hidráulica e na matéria de é, instalações prediais, de hidrologia. Então, se eu quisesse ir por essa área, é uma área que eu teria facilidade, entendeu? Então, você pensa nesse... Porque às vezes a gente pode fazer o que a gente gosta ou que a gente tem facilidade. Eu prefiro fazer o que eu gosto. Se você achar eu tenho mais facilidade em uma coisa apesar de eu não gostar, aí é um critério de escolha seu. Ok? Por exemplo, eu gosto muito de estrutura, tive um pouco de dificuldade no começo do curso, principalmente resistência dos materiais 1, que eu acho que é uma das matérias mais difíceis do curso, no começo, para quem está começando, mas depois a gente vê que não é o bicho de sete cabeças, mas a gente também tem que ser bastante cuidadoso com estruturas. Então, hidráulica. Em hidráulica a gente pode falar sobre gestão de águas, pode fazer projetos para uma cidade, por exemplo. Época de chuva é uma época muito ruim para muitas cidades. E muitas cidades não têm um sistema de drenagem perdão, qualificado. Não tem um sistema de drenagem
suficiente para comportar as intensidades das chuvas. Porém, a gente também sabe que muito disso é culpa de muitas pessoas que jogam lixo pela rua, sabe? Eu não tenho carro ainda, eu pego ônibus todo dia praticamente. E todo dia eu vejo gente jogar lixo pela janela do ônibus. Então, como é que você acha que tem sistema de drenagem que vai conseguir resolver um problema desse? Não tem, porque as pessoas, infelizmente, muitas delas jogam lixo pela janela do ônibus, pela janela do carro, ou quando está andando pela rua. E muitas delas, aqui onde eu moro pelo menos, aí onde você mora talvez, deve justificar isso dizendo, se eu não jogar o lixo aqui na rua, o pessoal que vai à rua não vai ter trabalho, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é pura mentira. Então, gestão de águas é interessante, projetos para distribuição de água também, não só a questão da drenagem de água, mas a distribuição. Reaproveitamento de água de chuva, também é uma coisa muito interessante. Eu fiz inclusive um artigo no oitavo semestre, eu estou no nono agora, então foi semestre passado para mim, sobre o reaproveitamento de águas da chuva. É uma coisa muito interessante que a gente pode falar, mas eu fiz sobre o reaproveitamento dessa água na zona urbana. A gente tem bastante projeto, principalmente aqui na região Nordeste, de cisternas de reaproveitamento de água de chuva na zona rural, mas na zona urbana eu não tem poucos, na verdade. Então é uma coisa interessante que você pode estar falando sobre em relação à hidráulica, como captar essa água dessa chuva, redistribuir, fazer gráficos onde você está mostrando ali que a pessoa pode gerar economia para sua residência, gastar menos água. E também essa água que deixaria de cair do telhado e passaria direto para a rua, ajudando nas enchentes, ela seria aproveitada dentro de sua casa. É um dos fatores que eu acho que seria interessante se todas as casas, já pensou, se todas as casas de alguns bairros, principalmente aqueles que têm o costume de se alagar bastante, tivessem um sistema desse de reaproveitamento de água de chuva, a água do telhado deixaria de ir para a rua e seria captada para dentro de sua casa e provavelmente iria diminuir a quantidade de água que alagaria aquele bairro, por exemplo. Outra coisa que a gente pode falar sobre materiais de construção civil. A gente pode fazer o seguinte, pegar os materiais de construção e fazer estudos, por exemplo, sobre cimento, sobre areia, sobre um traço de concreto adequado para uma determinada resistência, né? Falar sobre uma coisa que é muito falado na engenharia civil, principalmente na parte quando a gente trata de ambiental, né, de meio ambiente, que são os resíduos de construção e demolição, os chamados RCDs, que muita gente gosta de fazer artigo nesse sentido. É uma coisa muito legal também de se trabalhar, você fazer um artigo, seu TCC sobre o RCD. Outra coisa que você pode estar falando sobre as patologias nas construções, também tem um pouco a ver com a parte de materiais de construção, que a gente pode estar abordando e falando, né? Tem patologias estruturais, de construção, por conta de materiais, etc. A outra parte que eu vou estar falando para o vídeo não ficar muito extenso, estradas. Estradas também é uma matéria que a gente pode muito bem como é que eu posso abordar e utilizar para fazer um projeto de TCC. Principalmente, como eu falei, se você gostou da matéria, se você se identificou, é um tema muito legal de você falar, que também é pouco explorado, assim como hidráulica. E como existe uma demanda muito grande de estradas no Brasil, é um tema muito interessante de se abordar, né? Por exemplo, você pode falar sobre os projetos preliminares para o projeto de uma estrada, aerofotogrametria para estradas, estudo de tráfego, né? Ou fazer um estudo de caso de alguma rodovia, uma intervenção que foi feita aí no seu lugar, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Tipos de pavimentações adequadas, né? E quais seriam as suas indicações? Existem o pavimento flexível,
que é esse daqui que você está vendo, que é o de asfalto. Existe o pavimento rígido, que é esse outro aqui que você está vendo, que já é feito de concreto, né? Então, tem outros, né, que você pode estar abordando, dizendo qual é melhor, quais são as suas indicações, que seria muito interessante de se falar também. E a outra coisa que eu deixei por último de tudo é o uso de softwares para projetos de engenharia civil. Eu acho que esse tema é muito interessante porque uma das coisas menos utilizadas, na verdade, na engenharia civil em relação a outras engenharias é a tecnologia. E graças a Deus isso está mudando, está melhorando bastante. A engenharia civil tem abrido muito os seus olhos com relação a isso e tem sido utilizado cada vez mais softwares para projetos de engenharia civil. Hoje a plataforma BIM, por exemplo, ela te dá muitas ideias, muitas possibilidades de você fazer trabalhos e fazer compatibilizações de projetos, né? Por exemplo, um cara faz o projeto hidráulico, outro faz o projeto elétrico, projeto de incêndio, projeto estrutural, projeto arquitetônico, e aí para compatibilizar tudo isso. Então, os softwares eles têm muito nos auxiliado para que a gente consiga estar realizando essas compatibilizações. Então, é uma parte que eu deixei aqui por último do vídeo, que é o que eu falei para vocês que é a melhor, uma das principais para a gente estar falando, né, no projeto de TCC, que seria muito legal de ser falado. Então, inclusive, se você tem um pouco de curiosidade e quer entender, existe uma plataforma, um software, na verdade, de projetos estruturais de engenharia, que eu vou deixar aqui para você no card, aliás, aqui, para você ir lá no canal do professor Paulo Vitor, né, que ele vai estar dando muitas dicas sobre o EBERIC, que é muito interessante para você estar utilizando nos seus projetos estruturais, ok? Então, essas são as informações que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você não viu ainda a primeira parte do vídeo, como eu já disse, olha aí embaixo na descrição do vídeo que tem um link que você vai poder ver o primeiro vídeo e você com certeza vai tirar muitas boas ideias para fazer o seu projeto, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, galera, é só isso e até a próxima. Valeu!